Bom dia a você que está chegando, bom dia, bom dia, bom dia. Nós chegamos ao 13º dia dessa nossa jornada de 40 dias com Deus. Por aqui continua chovendo e nós continuamos com o nosso coração aberto para ouvir o que Jesus tem para falar para nós, para crescer em graça, em conhecimento, para nos sensibilizar para a sua vontade, para as nossas vidas. E nós estamos nesse tempo de quaresma, né? Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de doação, tempo desse esforço de caminhar próximos a Jesus, a caminho, né, nessa jornada aí até a Páscoa, esse marco da nossa fé, marco tão importante para a nossa fé, essencial para a nossa fé. E hoje, nesse 13º dia, nós estamos sem música e com um pouco de barulho. Mas nesse 13º dia, nós vamos falar um pouquinho da adoração que agrada a Deus. Nós temos já falado, né, desse relacionamento que nós precisamos ter com Ele, de como é importante que a gente se relacione com Ele. E hoje, acerca da adoração, a gente quer falar um pouquinho sobre como essa adoração agrada ao coração de Deus. O texto de Marcos, no capítulo 12, verso 30, nos diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é um texto, né, que Jesus está falando aí num diálogo com o escriba, e ele vai dizendo para ele sobre o grande mandamento. E a primeira parte, ele diz essas palavras sobre o amor que precisamos devotar a Deus. Isso porque Deus, ele relaciona muitas áreas da nossa vida, né, aí com essa frase. E o que ele quer dizer com isso é que a gente não tem como adorar Deus apenas com uma parte da nossa vida. Apenas com a nossa intelectualidade, apenas com as nossas emoções ou apenas com as nossas atitudes. Tudo isso precisa estar conectado, precisa estar envolvido. Ele fala, né, o seu coração, a sua alma, a sua mente e a sua força. Ou seja, não é um comprometimento assim tímido, não é um comprometimento parcial, não é a sobra do tempo, não é a sobra dos recursos. Ele está dizendo inteira, completa na presença de Deus. Uma vez, ainda pensando nesses encontros de Jesus, ele se encontrou com uma mulher samaritana e ela ficou muito inquieta ali com as coisas que ele estava ensinando, e ela ponderou com ele sobre o melhor lugar, a melhor forma de adorar, e ele então trabalhou com ela de outras dimensões. Ele disse, olha, essas questões exteriores, elas não são tão importantes, mas tem algumas coisas que são realmente importantes, né? Onde você adora não é tão importante quanto o porquê você adora e o quanto você oferece de si enquanto adora. Então ele está dizendo que existe, né, uma forma que mais agrada a Deus, que não é se importar simplesmente com o exterior, mas é se importar com a intenção do coração, com aquilo que te mobiliza e como que você oferece isso para Deus. E a Bíblia fala assim: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. E aí, quando a gente está pensando nessa maneira de agradar a Deus com a nossa adoração, a gente quer falar de algumas características que podem nos ajudar. Então a gente tem sido assim, né? Esse texto é bem didático e ajuda a gente a pensar de forma prática no nosso cotidiano como a gente pode fazer essas aplicações. Não é nada etéreo, não é nada distante, não é nada que a gente não consiga compreender ou que não consiga executar se o nosso coração realmente estiver voltado para isso. E aí a gente pensando nessa adoração que agrada a Deus, ele se agrada quando a nossa adoração é autêntica, né? Ele disse, quando Jesus disse lá pro escriba, nós devemos adorar a Deus em espírito, com o nosso coração e com a nossa alma, né? Então ele está falando que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. Nós somos feituras de Deus e feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Temos um corpo, mas o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. E adorar
é quando o nosso espírito faz essa testificação com o Espírito de Deus. Quando ele diz, né, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, ele está dizendo a nossa adoração ela precisa ser sincera, ela precisa ser genuína, ela precisa brotar do interior, daquilo que nós mais desejamos. Então, não é simplesmente usar palavras corretas ou palavras bonitas, ou dizer aquilo que não queremos dizer. É colocar tudo que somos e temos e sentimos, são os nossos sentimentos expostos ali diante de Deus. O louvor sem sentimento, ele é absolutamente, ele não é louvor. E quando a gente adora, né, quando a gente separa tempo para adoração, quando a gente adora Deus, a gente pode até performar de alguma forma. E alguém que está do nosso lado imagina, nossa, como a adoração daquela pessoa é especial, é bonita, é espontânea, mas Deus vê para além das nossas palavras. Deus vê para além das nossas posturas corporais. Deus vê a postura do nosso coração. A Bíblia fala sobre isso, né? O homem, ou o ser humano, ele vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, as nossas vozes podem ser boas, bonitas, nós podemos cantar hinos bonitos, nós podemos nos manifestar com o nosso corpo alguma atitude de adoração, mas se não for genuíno, então não é uma adoração que agrada a Deus. A gente não tem como se exibir para Deus, não tem como fingir, não tem como falsear na adoração para Deus, porque Ele conhece o nosso coração, o nosso intento. E o que Ele deseja de nós é realmente um amor sincero, um amor verdadeiro. A gente pode adorar Deus de modo imperfeito, porque imperfeitos somos. Mas a gente não pode adorá-lo sem sinceridade. Isso é o que Ele exige de nós, que nós sejamos sinceras e sinceros. E há muita confusão quando a gente está falando de adoração, porque as pessoas pensam que a adoração, elas confundem, né, o momento litúrgico da adoração, que também é uma oportunidade de expressarmos a nossa adoração ao Senhor, com uma vida de adoração. Então, na cabeça de muita gente, a comparação, né, entre a gente estar comovido com uma música e ser tocado pelo Espírito Santo, fica ali uma dubiedade. Então, músicas em notas menores nos ajudam a expressar sentimentos, mas necessariamente elas não representam ali aquele momento como momento de adoração. E eu, que sou muito tocada musicalmente, a minha vida tem toda uma conexão com a música, sei o quanto para mim a adoração, a música é importante para o tempo da adoração. Mas ela não é a única forma de adorar e ela não é uma garantia de que se está adorando. Então, o que o texto está falando para a gente é que é mais do que uma forma, mais do que um jeito, mais do que um local. É como nós nos apresentamos a Deus, né? E para muita gente a música pode se tornar um empecilho, porque você fica dependente daquela canção para que você expresse a sua adoração, para que você sinta a presença, que na realidade não é a presença, talvez é a presença das notas menores que estão mexendo com o seu coração e comovendo você. Porque na realidade essas coisas são secundárias para quem está com o coração diante do Senhor. E tem um autor, que é o Gary Thomas, ele escreveu um texto chamado Caminhos Sagrados. E ele fala sobre essa essência da adoração nesse texto. E ele vai dizendo que durante esses mais de 2000 anos da história, da história dos cristãos, os cristãos utilizaram vários caminhos para demonstrar a sua adoração a Deus, para expressar a sua adoração a Deus. E ele conversou, fez muitas entrevistas com crentes, né, com cristãos maduros na fé, que tinham muita experiência nesse âmbito da adoração. E ele leu obras cristãs clássicas e ele foi percebendo isso, que durante todos esses anos, todas essas centenas de anos, milhares de anos, de forma variada, as pessoas encontravam caminhos para cultivar essa intimidade com Deus, para expressar a sua adoração a Deus. Isso porque
nós somos feitos com muitas características individuais. Cada uma e cada um de nós tem percepções distintas e pode se expressar distintamente. Se Deus quisesse que nós fôssemos uma coisa só, assim Ele teria nos feito, né? E nós expressaríamos todos de uma forma só, como uma grande construção em massa. Mas Ele nos fez com características que são únicas. E por isso a adoração de cada um e cada uma pode ser única, pode ser exclusiva. E aí ele listou algumas formas que ele identificou nesses textos de pessoas que se aproximaram de Deus, maneiras distintas de se aproximar e de expressar a sua adoração a Deus. E ele foi dizendo, né, que o texto sagrado fala sobre confessar, cantar, prostrar-se, dar honra, ajoelhar-se, dançar, fazer ruídos de alegria, testificar, tocar instrumentos, erguer as mãos, tantas coisas que o texto sagrado fala sobre estilos de adoração. E ele entende que a gente precisa, né, adorar assim, mais genuinamente naquilo que mais representa o nosso amor por Deus, a partir da personalidade que Ele deu pra gente. E aí ele diz assim que algumas pessoas, né, elas se aproximam de Deus e expressam a sua adoração cada pessoa através da sua própria característica. E ele vai identificando algumas. Ele diz, existem aqueles que são mais motivados a expressar a sua adoração, a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Ou seja, a natureza é uma maneira, estar na natureza, inserido na natureza, ajuda essa pessoa a expressar a sua adoração a Deus. Existem outros, ele diz, que amam a Deus com seus sentidos, que apreciam belos cultos de adoração, que envolvem vários aspectos, então visual, paladar, aroma, toque, e não apenas audição. Pessoas que têm muita sensibilidade, né? Ele fala dos tradicionais, pessoas que são tradicionais e que se aproximam de Deus por meio dos rituais, por meio das liturgias, por meio dos símbolos, das estruturas que são mais rígidas. Então perceba que ele vai fazendo, ampliando a possibilidade. Ele fala daqueles que preferem ou que sentem-se mais livres para expressar o seu amor a Deus e para expressar sua adoração em solidão, em simplicidade, ou a gente poderia dizer solitude aqui. Ele fala ainda daqueles e daquelas que amam e expressam sua adoração a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça, trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Ele fala daquelas pessoas que são mais caridosas e que expressam a sua adoração a Deus, amando os outros e suprindo as suas necessidades. Fala daqueles que amam a Deus através de celebrações, de festas, aqueles que amam a Deus por meio da contemplação. E ainda, ele enumera aqui mais um, aqueles que amam a Deus através do estudo, ou seja, da mente dedicada ao aprofundamento. E aí a gente também não precisa se encaixar nesse padrão. Eu, por exemplo, me identifiquei com vários aspectos que o autor levantou aqui. Se a música para mim é algo que é muito, muito importante, o compromisso, né, com o combate da injustiça também é algo que me chama muita atenção. Eu sinto que expresso a minha adoração a Deus nesse sentido. E assim, outras coisas aqui também chamam atenção. Talvez você se identifique com 2, 3, 4 desses aqui. Ou talvez você seja mais completa e adore a Deus em tantas outras áreas. Mas o que a gente quer dizer com esse texto é que não tem um tamanho único, não tem uma abordagem única, não tem um modelo único. Ontem no sermão a gente falava um pouco sobre isso, sobre as experiências, como as experiências são importantes para nós metodistas, mas que a experiência mobiliza a gente para viver algo maior, cumprir propósito, né? E a minha experiência necessariamente não é como a sua experiência. E a minha experiência não precisa pautar a sua experiência, porque ela é individual, ela é única. Norteada, é claro, pela palavra, norteada, é claro, pela razão também, balizada ali também pela experiência, pela tradição. Mas cada uma de nós pode se expressar de uma forma, porque a gente não vai glorificar a Deus tentando ser aquilo que a gente não é. Mas ao contrário, Ele deseja que nós sejamos quem nós somos, que você seja você mesma, que você seja você mesmo, e assim você vai o adorar. Esse é o tipo de pessoa que Ele está buscando quando Ele fala com aquela mulher samaritana, né?
Então, se a gente pensar aqui, né, como a gente tá trabalhando, uma adoração que seja autêntica, é uma adoração que agrada o coração do Senhor. Uma adoração que seja atenta, também é uma adoração que agrada o coração do Senhor. A gente vive num tempo de muita distração, tudo nos distrai. A gente tem uma internet, a gente tem as preocupações, a gente tem tanta coisa, mas a gente tem vivido um tempo de maior distração do que os nossos pais, do que os nossos avós. E isso também influencia na maneira como adoramos. Então, muitas vezes, a gente expressa a nossa adoração com cânticos descuidados. A gente diz que está adorando, mas a gente está ali fazendo preces mecânicas. A gente diz que está adorando, mas a gente utiliza frases que são feitas ou exclamações que são desatentas e a gente usa um louvado seja o Senhor porque a gente não tem nada melhor para dizer naquele momento. A gente diz amém para coisa que a gente nem concorda. Porque nós estamos distraídas e distraídos. E quando Jesus fala com aquele homem, né? Ame a Deus com toda a sua mente, de toda a sua mente. Ele está falando que a gente precisa refletir sobre o que está fazendo e que a gente precisa dar atenção. E eu não estou falando, quando a gente está falando de orações, né? Porque Jesus chamou essas orações desatentas de vãs repetições. Não falando de você orar um texto sagrado, por exemplo, um salmo, ou orações de pessoas que santas e santos do Senhor do passado, que deixaram textos lindos de oração. Eu tenho um livro de orações lindo do Bispo Nelson, que de vez em quando eu utilizo ele nas minhas devocionais. Que orações tão profundas, que experiências tão profundas com Deus, que me ajudam tanto a orar, quando às vezes me faltam palavras. Mas atenta, inteira, presente, reflexiva diante de Deus, adorando a Deus. Então, Ele quer que nós sejamos autênticas e autênticos na adoração. Isso agrada ao seu coração, mas Ele também quer uma adoração que seja atenta, mente conectada. E por último, uma adoração que agrada a Deus é uma adoração prática. Então, o texto sagrado, né, fala: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele está falando aqui da expressão do nosso corpo também, né? E algumas pessoas que gostam de falar só da alma, elas ficam incomodadas quando o corpo é requisitado. Porque para muitas pessoas o corpo não é importante. Mas uma coisa que eu sempre falo é que sem corpo, né? Se a gente perder o nosso corpo agora, hoje, e a gente não for resgatado, o que a gente vai ser nesse mundo é uma alma penada. Isso já é, né, outra religião. Então, não é o caminho. Precisamos expressar a nossa adoração através do nosso corpo também. A nossa vida inteira. Oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. A gente geralmente associa sacrifício com algo morto, né? Mas na realidade, quando Deus está falando para nós, Ele está falando um sacrifício vivo. E o autor fala sobre isso, ele fala: o problema com o sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. O que muitas vezes acontece. A gente se compromete no domingo, se coloca ali diante de Deus e fala: minha vida está no teu altar, Senhor. E na segunda-feira a gente, bate em retirada. Deus olha para nós, olha para as nossas vidas. Se no Antigo Testamento os sacrifícios simbolizavam, anunciavam Jesus, agora o que Ele quer de nós, o que agrada o coração dEle, é a nossa ação de graça, o nosso louvor, a nossa humildade, arrependimento, a oferta dos nossos dons, dos nossos talentos, mas também dos nossos recursos que se empenham na missão,
a oração, o serviço aos outros, a ajuda aos necessitados. E a verdadeira adoração, ela implica um custo. Eu gosto de me lembrar de Davi, quando ele vai comprar aquele campo e ele, para fazer o seu altar, e ele diz, olha, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. E um dos custos que a adoração tem para nós é abrir mão do egocentrismo, né? Porque a gente não pode louvar a Deus e louvar a nós mesmos ao mesmo tempo. A gente não pode louvar a Deus para ser visto, a gente não pode louvar a Deus, adorar a Deus para agradar os outros ou para se agradar. A gente deliberadamente precisa retirar a atenção de nós mesmos para adorar a Deus. Sacrifício vivo, o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Jesus disse, né? Ame a Deus com todas as suas forças. E ele estava chamando a atenção para a gente de que adorar exige de nós esforço, energia, e que nem sempre é conveniente ou é confortável. Quando ele terminou de conversar com aquele escriba sobre esse grande mandamento, no fim do texto, quando o escriba respondeu sabiamente, o texto diz, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estais longe do reino de Deus. Há uma canção de Charles Wesley que fala, né? Toma o meu ser, corpo e forças, a memória e o meu querer, os meus bens, meu tempo e horas, o que sinto e o que sei, o que penso, digo ou faço, transfigura o meu viver. Ele está fazendo exatamente essa expressão. A expressão desse texto é uma oração de Charles Wesley, numa versão, né, brasileira. Ele está dizendo, olha, tudo meu está em adoração a Ti. E essa é a reflexão que nós temos para hoje. Para que Jesus olhe para nós e diga, não estás longe do reino de Deus. Respondeste sabiamente, não estás longe. Teu corpo, teu ser, teu tempo, tuas horas, tua vida inteira. E a reflexão, então, nossa hoje é essa. Deus te quer por inteiro. Você pode dizer, Deus me quer por inteira. Deus me quer por inteiro. E o versículo é o versículo de Marcos, esse que nos orientou durante toda essa manhã. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é mais importante do que ofertas e sacrifícios. E a pergunta que vai nos ajudar a refletir hoje, o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? Pense sobre isso. E também se desafie. O que você vai fazer a respeito disso? Seja seu dia reflexivo, esteja pensando sobre essas coisas todas, meditando na palavra de Deus e permitindo que haja transformação. Vamos orar? Deus de graça, de bondade, nós estamos na Tua presença, agradecidas e agradecidos pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque como aquela mulher samaritana, o Senhor também nos encontra, às vezes aqui e ali, e responde às nossas inquietações, porque estamos tão preocupadas, Senhor, com coisas que são periféricas, com coisas, Senhor, que não são centrais para o Seu Evangelho, e nos perdemos, Senhor, daquilo que é central. Adorá-lo em espírito e em verdade, Deus. Adorá-lo, Senhor, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Senhor, com toda a nossa alma, com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus. Às vezes, Senhor, nos preocupamos com aquilo que é estético, com aquilo, Senhor, que é exterior, com aquilo que, Senhor, tem a ver com a aparência, Deus, porque estamos preocupadas e preocupados conosco mesmos. Mas ajuda-nos, Deus, a ouvir, a estar sensível à Tua voz, à Tua vontade e a viver, Senhor, uma vida que Te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer, Senhor, uma oração que agrada o Teu coração. Ah, Senhor, autêntica, atenciosa, Senhor, e prática, porque tem a ver, Senhor, com o cotidiano, com a vida, com os encontros. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da minha irmã, a vida do meu irmão, que está refletindo conosco, Senhor, nessa jornada.
e que ele possa, Senhor, que ela possa, Deus querido, crescer em graça, em conhecimento, em intimidade e na adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro e até amanhã. Tenha um dia abençoado.